querendo teu corpo. Tô cantando, clima já do Dia dos Namorados chegando. Tô querendo um beijinho teu, tô querendo teu corpo. Bom, né? Ô, clima bom. Olha, dá tempo, viu? Dia dos Namorados é só dia 12 de junho. Dá tempo ainda, dá tempo. Sabe aquele último da lista que normalmente você descarta? Nessa época a gente tem que considerar muito, muito. Deixa eu chamar aqui Leonardo Marques, bom dia. Oi, bom dia, Babi. Tudo tranquilo? Bom dia para todo mundo que está em casa. Tudo bem com você? Tranquilo. Os solteiros normalmente sempre tem uma listinha, né? Oi? Os solteiros normalmente sempre tem uma listinha que vai por prioridades, né? Exato. Aí quando chega na época dos namorados, as prioridades estão se acabando, não tem nada nem ninguém, você pega o último da lista, você promove. Aí tenta não passar. Isso só por um dia, não é? Por um dia. No máximo uma semana, uma semaninha aí. Tudo para ganhar presente, é? Babi? Não, 3 dias. Porque aí você começa um dia antes, no dia você ganha e no outro dia você termina. Que rápido, né? Aí tem o segredo. Aí o seu presente tem que ser mais barato do que o dele para compensar. Nossa. Está funcionando assim? Ai, não sei, nunca testei, não. Tô falando aqui para os outros testarem. Eu mesma, eu sei, passo sozinha, já tô acostumada. Eu não tenho essa rebarba da lista, não. Que é isso. E aí, Leonardo Marques, teremos mais um espigão, mais um... Eu vou dizer que é um ponto meio que... Não é panorâmico, não. Não tá vindo a palavra, não. Mas é um ponto turístico. Um ponto para você. É legal. Você sabe que é mais um espigão. Não sei se... não vou arriscar aqui dizer quanta gente tem. Não sei se é 3 ou se é 4 que a gente tem. Não sei se é 3. Né? Não lembro agora de cabeça. Mas está sendo construído mais um ali de frente ao Clube Náutico. Você costuma andar ali na beira-mar, caminhar ou fazer algum tipo de esporte? E frequento bastante os espigões que tem ali. E eu acho a iniciativa ótima, porque é um lazer maravilhoso. Você anda ali, sente aquela brisa do mar, você senta, você vê o pôr do sol, vê famílias, sabe, com crianças, idosos. Eu gosto muito, acho que é uma iniciativa muito válida que revitaliza a nossa beira-mar. É verdade, deixa ali a nossa orla muito mais bonita, né? Pois é, Babi, ontem a gente foi conversar então com o nosso secretário de turismo aqui de Fortaleza, o Ricardo esqueci agora o nome do secretário. Tá bom, mas na matéria vai lá. Tu fica com as tuas coisas aí, ó, eu que esqueço. Eu ia dizer o nome de um professor meu, você acredita? Acredito, tudo Acredita pode. Que eu ia dizer o nome de um... Aqui tudo pode, tudo Pois é passível de acontecer. Aí o Felipe, que sabe o nome aqui do secretário, nem pra me ajudar. O Felipeta? Felipe. Salmito Filho. Sabe por quê? Porque eu lembro agora que até mandar um abraço para ele. Eu ia confundir o nome do secretário e dizer Ricardo Salmito, que foi um grande professor que eu tive na faculdade. É bem parecido, Salmito Filho, né? São duas pessoas diferentes. Mas eu tive um professor maravilhoso que hoje trabalha na UFC, não trabalha aqui no campus aqui de Fortaleza, mas tá fora do estado. Aliás, tá fora aqui de Fortaleza, mas me veio agora na memória, Ricardo Salmito. Você vê, né? Ao vivo. Filipeta te ajudou? Não. Eu tive que dar essa coisa aqui pra ele, sabe? Essa deixa pra ele me ajudar. Tentei, Filipeta, não deu certo. Tudo sempre, bem. Enfim. Vamos ver a matéria? Né? Enfim, vamos pra matéria. Vamos lá. As obras para a requalificação do calçadão da Avenida Beira-Mar em Fortaleza já começaram. Um alívio para frequentadores que há muito tempo esperavam por isso. Está assim muito cheio de buraco onde você está andando. Precisa de uma reforma, principalmente agora com a Copa aí agora, né? O caminho todo dia eu estou vendo aqui as irregularidades que tem. Principalmente naquela parte lá de baixo, está toda... Tem umas partes lá que estão arrancando, os mosaicos, tudo se arrancando. Está muito feia, né, para dizer a verdade. A requalificação da Beira-Mar foi dividida em 5 etapas. 2 estão em andamento: o Mercado dos Peixes, no Mucuripe, e agora o Espigão, em frente ao Clube do Náutico, que terá 300 metros de extensão. A etapa que compreende a construção do Espigão levará 4 meses e deve ficar pronta em setembro deste ano. Logo depois serão mais 6 meses para fazer a urbanização em todo o entorno do Espigão. Esse ano nós já começamos a primeira e a segunda etapas e queremos começar ainda esse ano a terceira etapa. A quinta e última etapa nós só vamos poder começar depois da Copa do Mundo. Por quê? Porque aí envolve quebrar o asfalto, abrir a pavimentação para fazer uma drenagem nova. Então, com os milhares de visitantes que nós deveremos receber
na Copa do Mundo seria um transtorno muito grande. O objetivo, segundo o secretário, é entregar um novo cartão postal à Fortaleza. O objetivo com a obra da nova Beira-Mar é nós termos esse espaço ainda mais democrático para todos os fortalezenses, um espaço onde a população possa fazer sua atividade física, possa ter seu lazer, possa trabalhar, aqueles que aqui trabalham. Para este economista e presidente do grupo Iracema Meu Amor, o projeto da Beira-Mar tem tudo para dar certo. Ele fez um comparativo com o que foi executado na reforma do calçadão da Praia de Iracema. Houve um planejamento para a Beira-Mar, né? Felizmente. Para a Praia de Iracema não houve. Para a de Iracema houve muita vontade e pouca ação. Você considerar o calçadão da Beira-Mar, que vai existir nesse projeto novo, ele comporta 1001 atividades. Tem bondinho, pode andar de skate, quer dizer, a demanda dos jovens está atendida já no projeto. O calçadão da Praia de Iracema ele é pré-histórico, ele foi feito atendendo a demanda de quando as pessoas só caminhavam. Bacana o projeto vai ficar, né? Bom dia para você, 8 horas e 27 minutos. Vamos falar de chuva? Você sabe que o mês de maio está acabando, a gente está na última semana aí do mês de maio, né? A gente já vai entrar aí no mês de junho. Choveu bastante aqui na nossa capital, né, durante esse mês, mas ainda assim não foi suficiente aí, pelo menos para amenizar aí a questão da seca aqui no nosso estado. Confira aí a reportagem. A pior seca da história aconteceu em 1958. Apesar das poucas chuvas, o mês de maio ficou 4% acima da média histórica, com cerca de 93 milímetros. Condições locais de oceano, temperatura do oceano próximo à nossa costa, né? E também condições meteorológicas que ajudaram o maio um pouco melhor do que o restante da quadra chuvosa. Mesmo com as chuvas, a população reclama do calor. É porque chove um pouquinho, faz sol, né? Quanto mais chove, faz um pouquinho mais de calor. Mas mesmo com este mês de maio mais animador com relação às chuvas, se somarmos os 5 meses do ano de 2013, teremos uma média de chuvas 30% menor do que a média histórica. Daqui para frente nós vamos ter a chamada pós-estação chuvosa, onde nós devemos ser agraciados com chuvas eventuais provenientes do leste e do nordeste. São chuvas que vêm dos estados ali do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia. Apesar das diversas ações do governo do estado, estavam previstos 874 milhões de reais no orçamento para o combate à seca. Mas só 199 milhões de reais foram aplicados. Fazer como um popular embromando, dizendo que vai dar uma solução e não tem, né? Não mostrando aos pessoas que vai ter uma solução para a gente que não tem, de forma nenhuma. Pois é, vamos dar uma olhada aí nos principais jornais aqui da nossa cidade e também de outras capitais, para que a gente também fique muito bem informado com tudo que está acontecendo aí aqui na nossa cidade. Você que está nos assistindo agora, está ligando a sua televisão, ainda não tem tempo de folhear todos os jornais, a gente faz isso para você. Vamos começar então pelo jornal O Povo, desta terça-feira. Ceará, internet gratuita. Cinturão digital beneficia apenas 7 municípios. O estado de hoje, a manchete é a seguinte: abandono e crueldade de 30 mil animais em logradouros da capital. O jornal O Globo destaca o sub do sub do sub, governo culpa terceiro escalão por erro no Bolsa Família. Folha de São Paulo também uma manchete parecida, Caixa admite que cometeu erro sobre Bolsa Família. O Correio Brasiliense destaca erros e desculpas na crise do Bolsa Família. A gente finaliza os jornais de hoje com o valor econômico, ritmo do aperto divide Banco Central e diretoria busca novo consenso. Neste final de semana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o governador do estado do Ceará, Cid Gomes, andaram aí nas ruas, principalmente ali naquele perímetro da Arena Castelão, pedindo para que as pessoas aí limpem as suas casas, cortem as gramas, pintem os muros. É o chamado Pacto pela Copa. Veja só. O governador do Ceará, Cid Gomes, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, se uniram, arregaçaram as mangas e se juntaram aos secretários e técnicos dos dois governos. O objetivo era deixar a cidade totalmente pronta para a Copa das Confederações. A operação foi batizada de Pacto pela Copa. O que a gente tem que fazer, para além das obras que o Roberto vai falar, a gente tem que dar assim, um novo visual para Fortaleza. Né, deixar esses trechos todos arrumados, fazer isso
como emblematicamente nesses trechos que vão ser mais usados na Copa, que vão ser divulgados pela grande mídia que vai cobrir aqui, inicialmente a Copa das Confederações, até como um treino para que a gente possa fazer isso, se Deus quiser, na Copa do Mundo. Aí não está só os trechos, está a cidade inteira arrumada, bonita, como um brinco para que a impressão que Fortaleza passa para os milhões, bilhões de telespectadores da Copa do Mundo possa ser uma boa impressão e isso possa se traduzir em mais vinda de turista para cá, portanto mais renda, mais oportunidade de trabalho. Com relação à segurança pública, o governador acredita que vai ser conforme o planejado. Vamos ter apoio das outras forças aqui do Estado, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, e vamos ter também o apoio da Força Nacional de Segurança. Sobre os andamentos das obras que devem ficar prontas para a Copa das Confederações, o prefeito Roberto Cláudio deu seu esclarecimento. Há 4 obras da matriz de responsabilidades da Prefeitura de Fortaleza. Dessas 4, 3 têm como prazo a Copa do Mundo, maio de 2014. Uma delas, que envolve a Alberto Craveiro, com a rotatória sem o túnel, nós estabelecemos com o COL, com a própria FIFA, o prazo de entregar para a Copa das Confederações. Mesmo, todos vocês sabem, tendo recebido essa obra com menos de 2% de execução, sem nenhum projeto executivo, sem nenhuma desapropriação feita e, o que é pior, sem mesmo recurso garantido para realizá-lo. E o que muita gente quer saber também é sobre as obras em torno do Castelão, de responsabilidade da Prefeitura. Nós temos um compromisso de garantir o acesso pelas 4 vias até nos dias dos jogos. Então, para isso, nós precisamos da rotatória, que a rotatória está em fase avançada. Então, o mergulho que passa embaixo da rotatória é depois da Copa das Confederações, mas a estrutura da rotatória vai ficar para a Copa das Confederações e o acesso viário da Alberto Craveiro entre a ponte e a rotatória. E o próprio governador iniciou as atividades de preparação da cidade para a Copa na Avenida Raul Barbosa. Junto com o prefeito Roberto Cláudio, eles cortaram a grama do canteiro central. Esse momento aqui é um momento para que a gente possa, na verdade, chamar a população para participar da Copa das Confederações, que eles possam tomar posse desse evento como um evento deles. Vamos mudar de assunto, vamos falar de cidadania. Você já ouviu falar do IPRED, Instituto da Primeira Infância aqui de Fortaleza? Pois é, ele está precisando de doações. Se você tem dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, se você pode doar, fique atento nessa reportagem, dá só uma olhada. A notícia se repete, mas é preciso. O Instituto da Primeira Infância, o IPRED, novamente está com estoque baixo de leite em pó na sede de Fortaleza. Para manter o estoque desse leite, a gente tem que realmente constantemente estar pedindo à sociedade essa doação. Olhando assim, parece que não está faltando alimento na despensa da instituição. Mas só parece. Por dia, o IPRED utiliza, em média, 350 latas. O que se tem é suficiente para alimentar apenas por 15 dias as 1.200 crianças atendidas por mês. Nós trabalhamos com as crianças, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento delas, né? Como são crianças de 0 a 6 anos, então a gente ainda tem muito a necessidade de fazer essa doação do leite. O leite é, sem dúvida, o principal produto que a instituição necessita, mas qualquer doação é válida e os membros do IPRED podem buscar os donativos na casa do doador. O IPRED é muito importante, né? A minha filha, quando chegou aqui, ela pesava 2,3 kg. Agora ela está com 8,750 kg e precisa de doações, que tem muitas crianças carentes, né? Pois é, como você viu na reportagem, o IPRED ele costuma buscar algumas doações. Você pode aí mobilizar o seu bairro, ou enfim, a sua associação de moradores, para que você possa ajudar ao IPRED. Se você quiser mais informações, como você pode fazer, você pode ligar para o DDD 85-3218-4000. O número é bem fácil, né? Anote aí. 85 é o DDD para você que está fora aqui de Fortaleza, 3218-4000. Ligue para lá, para o IPRED, para saber como é que você pode doar, enfim, como é que você pode fazer. Vá lá, dá uma passadinha, doe leite, porque sempre está precisando. Você já ouviu falar de uma oficina ecológica? Pois é, geralmente quando a gente fala de meio ambiente, a gente só lembra de poesia ou acha que as coisas feitas com materiais PETs não são muito legais, né? Mas não é o que mostra alguns alunos da escola Quintino Cunha, aqui de Fortaleza. Dá só uma olhada.
são bastante jovens, mas o convívio com a sustentabilidade parece ser antigo. Isso porque todos têm muita consciência da importância de reaproveitar materiais, graças ao projeto Ecogalera, que começou em abril. O projeto Ecogalera ele foi criado com o objetivo de desenvolver um processo de educação ambiental, sempre valorizando a cidadania. E a Eco-Oficina é mais uma oportunidade de desenvolver essa consciência ecológica a partir do processo de reciclagem. Porque a gente não fica só na teoria, a gente acha que a prática é mais importante do que qualquer teoria. O aproveitamento de garrafa PET, tampinhas, caixas de leite e iogurte dão origem a objetos decorativos, como flores e painéis. Daniel é coordenador do projeto, ajuda e ensina os alunos junto com o professor. A gente, em casa, a gente vai rebolar uma garrafa no lixo, a gente já pode reaproveitar, traz para a escola, todos eles juntam tampa de garrafa, a gente faz desenhos em tábuas. E exercitando a cidadania, eles também se divertem. Pintar, a gente se diverte e faz muitas coisas divertidas e reaproveita os materiais que são jogados no lixo e jogados na natureza que prejudicam o meio ambiente. Bacana a ideia, né? Parabéns aí a todo mundo dessa escola no bairro Quintino Cunha por essa iniciativa, que outras escolas também possam pegar esse exemplo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, são 8 horas e 37 minutos. Daqui a pouco a gente se vê às 9h57 aqui da Redação de Jornalismo com os nossos boletins informativos de hora em hora, sempre deixando você muito bem informado de tudo que está acontecendo aí no nosso país, no mundo e também aqui na nossa capital, tá? Não saia daí, porque ainda tem muita coisa ainda no Matina, né, Babi? O que a gente vai falar no próximo bloco, hein? Bom dia para você. Bom dia para você. Hoje nós estamos Matina Saúde, né? Vamos falar sobre transplantes de fígado e pâncreas. Vamos saber a importância do sangue. E ainda assim, tem... Pronto, para não dizer que é só saúde, redução da maioridade penal, que é um assunto extremamente polêmico. Será que realmente a raiz do problema está aí em reduzir a maioridade penal? É verdade. Ou muito polêmico. Não, né? Exatamente. Tudo isso ainda hoje no Matina. Tá certo. Bom programa para você. A gente se vê amanhã, hein? Tá bom, até amanhã. Tchau. Um beijo, tchau. Vamos para as nossas dicas de saúde. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais aqui no Matina. Bom dia! Nesta semana no Saúde e Bem-Estar, estamos falando sobre transplante de fígado e pâncreas. O Ceará liderou a lista de transplante de fígados e pâncreas no país no primeiro trimestre de 2013, com 43 transplantes de fígados realizados nos 3 primeiros meses. O estado atinge a marca de 20,4 transplantes por grupo de 1 milhão de habitantes. Isso representa um aumento de 22,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes e foi divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgão. O Hospital Universitário Walter Cantídio é um dos responsáveis pelo bom momento vivido pelo transplante hepático no Ceará. A unidade realizou 31 dos 43 procedimentos. Pela primeira vez, o hospital lidera a lista de transplantes de fígado no Brasil, ultrapassando o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, que realizou 28 transplantes hepáticos. Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até amanhã. Ok, Antônio, de volta com o nosso Matina agora para a nossa entrevista da Unimed, onde ele vai explicar, o médico vai explicar um pouquinho melhor, né, com mais detalhes, sobre o transplante de fígado e pâncreas. Bom dia! Você sabia que o Ceará é líder em transplantes de fígado e de pâncreas? Este é o assunto que nós estamos abordando essa semana no Saúde e Bem-Estar. E quem vai responder as nossas perguntas é o clínico geral Dr. Cleidson César. Bom dia, doutor.
Na sua opinião, o que contribuiu para que o Ceará alcançasse essa posição de ser líder no transplante de órgão e de fígados? Hoje em dia, o Brasil ele tem uma dimensão continental e vários programas de transplantes foram iniciados. Um dos programas de transplantes mais recentes foi o transplante aqui no nosso estado. E graças à destinação das equipes, graças ao apoio que foi recebido do governo do estado, graças ao apoio que é recebido dos hospitais, o transplante tem sido destaque aqui no Ceará. No Centro de Transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio, hoje referência nacional, a superintendência, assim como a direção do hospital, apoiaram muito os serviços de transplante, de forma que, nesse primeiro trimestre de 2013, o Hospital Universitário Walter Cantídio assumiu o primeiro lugar em transplantes de fígado no Brasil. E os transplantes de pâncreas também são destaque no nosso estado, sendo um dos principais serviços em todo o Brasil. Que tipo de paciente necessita fazer o transplante de fígado? Em relação ao transplante de fígado, ele é destinado aos pacientes que têm problemas no fígado, como a cirrose hepática. A cirrose ela pode ser ocasionada por diversos fatores, como os vírus da hepatite, como o álcool, como as drogas, além de outras causas que são menos comuns. Todos esses pacientes que têm cirrose, eles só vão ficar curados com o transplante hepático. Entretanto, nem todos os pacientes conseguem ser transplantados, porque 30% dos pacientes ainda morrem em lista de espera. E no caso do transplante de pâncreas, quais são os pacientes que têm a necessidade de fazer esse procedimento? Quanto ao transplante de pâncreas, ele é destinado aos pacientes que são insulino-dependentes, isto é, os pacientes que são dependentes de insulina para poder sobreviver. Isso acontece principalmente nos casos de diabetes do tipo 1 e alguns casos de diabetes do tipo 2, como o diabetes MOD e o LADA. Esses pacientes precisam de uma fábrica nova de insulina, porque senão vão ter uma expectativa de vida diminuída. E a função, o objetivo do transplante é justamente fornecer uma nova fábrica de insulina a esses pacientes, para que eles possam ter uma maior expectativa de vida com uma melhor qualidade de vida. Existe alguma faixa etária que seja mais comum que esses transplantes sejam realizados? Em relação à faixa etária, os transplantes de fígado podem acontecer desde os primeiros anos de vida até os 70 anos de idade. Então, dependendo da idade dos pacientes, podem ter diferentes tipos de problemas. E cada problema pode ser relacionado com a necessidade de um transplante de fígado. Em relação ao pâncreas, eles vão ser solicitados principalmente quando os efeitos do diabetes eles são mais avançados. Então, geralmente, o paciente entre a segunda e a quarta década, entre 20 e 40 anos, já pode ter os efeitos crônicos do diabetes, como retinopatia diabética, como nefropatia diabética, como polineuropatia, isto é, doenças da retina, doenças dos rins, doenças dos nervos decorrentes do diabetes mellitus. Então, esses pacientes podem requerer, nessa idade, entre os 20 e 40 anos, um transplante de pâncreas para poder obter uma melhor qualidade de vida e conseguir, assim, manter sua expectativa de vida em relação à população que não é diabética. E no caso do paciente que acabou de passar por um transplante, como funciona o pós-operatório? Quais são os principais cuidados que ele deve tomar? Em relação ao pós-operatório dos transplantes, é importante que o paciente saiba que uma vez transplantado, a vida vai mudar. Ele renasce porque ele teve uma oportunidade, teve uma chance de não padecer, de não evoluir para o óbito, não morrer devido àquele problema, àquela patologia. Entretanto, ele tem que observar que tem que tomar as medicações imunossupressoras, que são as medicações que evitam que o órgão transplantado seja rejeitado. Ele tem que manter um hábito de vida saudável, com a boa alimentação, com a alimentação no horário correto, para que essas medicações não tenham seu efeito diminuído ou aumentado. Então, de forma que é muito importante que o paciente transplantado, tanto para fígado, como para pâncreas, como qualquer outro órgão, ele tenha uma vida muito saudável e obedeça às orientações de toda a equipe médica e da equipe multidisciplinar. Vale ressaltar que para poder fazer o transplante de fígado ou de pâncreas, é importantíssimo, além da equipe médica, a equipe multidisciplinar,
com a presença de enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, porque cada um desses profissionais vai dar orientações que são importantes e que são fundamentais para o sucesso do transplante. Bom, felizmente nós conseguimos a marca de sermos líderes no transplante de fígado e de pâncreas, mas o que as pessoas realmente precisam é se conscientizar da necessidade de serem doadores de órgão, não é verdade? Para poder o transplante acontecer, é importantíssimo que a população se sensibilize e a população sensibilizada possa permitir a doação de órgãos. No Brasil, a legislação ela requer que a família seja a autorizadora dos transplantes e, para isso, o paciente pode, em vida, manifestar o desejo, a vontade de doar e assim ajudar o próximo quando estiver numa situação já sem retorno, uma situação de morte cerebral. É importantíssimo a gente ressaltar que aqui no Ceará a nossa população cada vez mais vem se conscientizando dessa importância e pode, de forma crescente, estar ajudando a inúmeros transplantados. Até hoje nós já fizemos 50 transplantes de fígado e esses transplantes já ajudaram tanto os pacientes de fígado como os outros pacientes que receberam outros órgãos, como rins, como pâncreas, coração, pulmão e tecidos como córnea. É importante a gente ressaltar também que, além da orientação da população, o serviço da Central de Transplantes do Estado do Ceará, aqui coordenado pela doutora Eliana Régia, vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo nas campanhas e na manutenção desses doadores para que eles possam, sim, ser efetivados e ajudar a população que está na fila de espera, que é dita por eles como fila da agonia. Dr. Cleidson, muito obrigada pela sua atenção, tenha um bom dia. E a você de casa, eu espero que o assunto tenha ficado esclarecido e que você tenha se sentido motivado a ser um doador de órgãos e também estar salvando vidas. Saúde e Bem-Estar de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. No próximo bloco nós vamos falar também de outro assunto muito sério, que é a redução da maioridade penal ou redução da maioridade criminal. Será que essa daí realmente é a raiz do problema? Será que vai resolver? E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado, o Dr. Fernando Ferrer. Bom dia. Bom dia. Olha, se você tiver alguma dúvida e quiser participar, perguntar, a nossa linha já vai estar aberta, 3486-1721, está na nossa tela, 3486-1721. Liga, participa, que no próximo bloco nós vamos conversar sobre esse assunto. Volta com o nosso Matina para falar sobre uma coisa muito importante, principalmente você que é pai, que é mãe, é sobre a redução da maioridade criminal, né? Que dá de 18 para 16 anos. E o Antônio foi às ruas saber a opinião da população sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, muito bom dia, Babi Moreira. Hoje eu estou na Praça do Ferreira e vim saber a opinião dos populares sobre a redução da maioridade penal. O senhor é de acordo com a redução da maioridade penal? Rapaz, sou, mas esse é um assunto muito complicado, porque hoje em dia, se a gente for diminuir a menoridade para responder como os adultos respondem, fica dificultoso, porque hoje em dia qualquer menino de 9 anos é perigoso, está cometendo delito, menino de 10 anos está cometendo delito. Sou, porque o adolescente hoje, ele faz o que quer e tudo. Por que que ele faz? Porque ele não vai preso. Ele não mostra a cara na televisão e eu acho que isso é um erro. Eu acho que o adolescente, se ele com 16 anos, ele elege um presidente da República, então ele pode assumir pelos seus atos. Sou sim de acordo, total, totalmente, que de menor estão matando muita gente aí, certo? E é preso e é solto, isso aí não pode, tem que ficar, se o menor matar tem que ser preso, pronto, melhor que isso, só de maior não. Por isso que hoje em dia é uma realidade muito, né? Faz mais crime, mas sou de menor e fica por isso, pronto. Tem que ser de acordo total. Sim, sou.
É porque, bem assim, né, geralmente não basta somente diminuir a maioridade, tem também que ter alguns outros recursos que possam ocupar esses jovens, né, dar oportunidade de emprego e dar alguma profissão. Às vezes só bota lá num local desse e não tem uma profissão a qual possa entregá-lo, restituir esse jovem à sociedade. Com certeza. Por quê? Porque assim, né, as maiores infrações que estão acontecendo são com os menores. Então, o que é que está acarretando? A cada dia os menores estão fazendo infrações piores, maior que a outra. Pois é, Babi, encerramos agora a nossa enquete sobre a redução da maioridade penal. Nós sabemos aí que os populares estão torcendo para que isso venha a acontecer. Os adolescentes vão ser punidos aí pelos seus atos. Ou seja, nós agora vamos receber no estúdio o Fernando Ferrer, o advogado que vai tirar suas dúvidas também de casa. Então, quer participar ao vivo? Liga no 3486-1721. É com você, Babi. E as pessoas já estão respondendo, Antônio. Já ligaram, já tem gente na linha. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Marcos Tamaraponga. Márcio? Marcos Tamaraponga. Marcos, bom dia para todo mundo aí na Maraponga. Qual que é a sua opinião ou sua dúvida? Enfim, o espaço é seu. Alô? Oi, é o seguinte, a minha opinião é que o que está faltando o nosso legislador? Tá, esses deputados federais, senadores, mudaram a lei que está um clamor já povo, né? Quer dizer que está mais que ultrapassado, já que o cidadão de 16 anos pode decidir um presidente da República, ele pode assumir os seus atos, né? Com uma outra série de coisas, educação, estudo, né? Tudo que faz com que uma série de coisas juntas, né? Educação, escola, né? Ou seja, então o senhor é a favor da redução? Com certeza. Da maioridade criminal? Exatamente. Né, Ok. doutor? Porque se... Muito obrigada, viu, pela sua participação. Alô, caiu. Mas muito obrigada, viu, Marcos? Ou seja, ele falou um argumento que muita gente fala, que se os adolescentes, hoje em dia, eles são capazes, né, de escolher um presidente que vai comandar o nosso país, por que ele não pode responder pelo ato dele? Sem sombra de dúvida. Agora, há de salientar, a priori, que a redução dessa idade penal não vai resolver problema algum. Nós passamos por vários graves problemas sociais, educação, saúde, e a falta da família hoje, acima de tudo. Não é só o poder público que é responsável por essa onda de violência, não. E a entidade familiar, o desfazimento da santidade familiar, a falta de fé, a falta de religião, tudo isso colabora para o aumento de violência no nosso país e no nosso estado. No Brasil, está se matando mais que nos países que estão em guerra. Tem uma ideia, de 2004 a 2007, matou mais no Brasil do que no Afeganistão, no Iraque e no Sudão, que estão em guerra. Então, aqui a falta de fé, a falta de compreensão, falta de família, a falta de orientação a esses jovens é, no nosso humilde entender, um dos principais fatores. Somos totalmente favoráveis à redução da idade penal e vamos além. Não é só a redução de 18 para 16 anos. Países como os Estados Unidos, há uma análise psicológica, uma análise técnica por parte do juiz que pode a idade ser até menor. Dependendo do grau de conscientização daquele infrator, né? Porque hoje, do jeito que está, não pode continuar. Os jovens estão matando ao bel prazer, sabem que passam alguns dias lá na reclusão, como se ressocializasse alguma coisa, não ressocializa nada. Também não justifica, nós temos aí a CNBB, temos aí o secretário da Presidência da República, contrário, né? Inclusive com críticas árduas contra essa redução, porque não ia resolver problema, como eu disse, não vai. Mas é uma coisa mundial, é um entendimento que nós temos a aprovação de mais de 88% da população para essa redução. Eu que presidi a Comissão de Direitos Humanos da OAB e hoje sou membro do Conselho de Direitos Humanos do Estado, sou totalmente a favor dessa redução, porque a história do presídio, da penitenciária que não ressocializa é uma. Quando a pessoa vai para a rua para cometer o crime, que sai com arma na mão, sai para matar. Sai para matar, então matar ou morrer. E sabe qual é a condição da cadeia. Então que não cometa crime. Que não cometa crime. Não é justificativa, porque vamos tirar os menores da
ressocialização e vamos colocar dentro do presídio, que os presídios são verdadeiras escolas do crime, isso aí não resta dúvida. Infelizmente, os nossos políticos não trabalham, não veem a situação penitenciária como uma situação gravíssima, porque no país não existe pena de morte, graças a Deus, que nós somos totalmente contra, mas não existe pena perpétua, que devia ter certos crimes que deveriam ser pena perpétua. Nós temos crimes bárbaros no país, aqui no estado do Ceará, em que as pessoas vão ser presas, mas depois vão estar na rua cometendo crimes iguais ou piores. Nós temos que ter uma pena perpétua no país também, não é só a questão da redução da idade penal. Nós temos uma ligação. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, parabenizar aí, porque eu já ouvi muita coisa bonita, mas ele realmente tocou em todos os pontos corretos. Na família, na religião, agora falta só educação. Não adianta. Criaram o Bolsa Família e esqueceram do resto do Brasil. Está todo parado, estrada parada, educação parada, saúde parada, mas a educação é fundamental. E o plano de segurança tem que ser no Brasil todo, é um plano de segurança, não, o plano de educação. Educação. Sem isso não vai a lugar nenhum. Então a senhora é contra? Eu sou a favor, porque de qualquer maneira, olha, o pessoal de 16 anos hoje é como quando eu tinha 24 anos há 10 anos atrás. Uhum. Plenamente consciente, né, de tudo que fazem. É, exatamente. Eu tenho dó, porque eles foram jogados aí no mundo exatamente pela família. Não estou culpando só a família, que a família também foi abandonada. Mas tem deles que não estão abandonados, não. Tem deles que tem lar, tem casa, tem família. E às vezes a família é estruturada. Pode ser humilde financeiramente, mas é estruturada e está no mundo do crime. Não, ele sabe o que está fazendo. Com certeza, com 16 anos, sabe o que está fazendo. Mas eu parabenizar aí a ele, que falou na religião, na família, que realmente tem que começar por tudo. Tá certo. A senhora está falando da Serrinha, né? Isso. Um beijo Mas grande. educação, prioritária, educação. Tá certo, um beijo bem grande para todo mundo aí da Serrinha, viu? Parabéns para vocês. Aí, tá. As pessoas, de certa forma, acabam concordando. Mas me diz uma coisa, nos países onde essa redução já é uma realidade, a criminalidade é maior entre os jovens? Não, a questão é da punibilidade. No país, a lei é muito branda. Nós temos ideia da legislação nova agora de 2010 para cá, se adentrarem à casa de uma pessoa, tiver tudo monitorado, a polícia na porta, for um réu primário e não cometer uma lesão grave, ou seja, não furar 2 olhos, furar só um olho, não cometer um estupro, cometer um atentado, sai ali preso e vai na delegacia e sai sob fiança. Isso é inadmissível. Nós não estaríamos agora debatendo a questão da redução da idade penal se nós tivéssemos índice de violência tão grande como temos hoje. O estado do Ceará, principalmente o estado do Ceará hoje, é onde os índices mais crescem em violência. Para termos ideia, Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes. Esse ano já se matou mais de 660 pessoas. A cidade de São Paulo, porque a televisão leva para o país todo, tem mais de 10 milhões de habitantes, se matou 400 pessoas. Então, em termos proporcionais, Fortaleza hoje é a cidade mais perigosa do mundo. A gente assistiu a matéria agora recente, é importante as obras da Copa, é importante a cidade ficar bonita para o crescimento do turismo, mas o turismo, com a violência que está aí, com o descaso do governo do estado do Ceará, que está aí relacionado à segurança pública, não vai ter crescimento turístico nenhum. Eu não falo com uma pessoa amiga de outro estado, de outro país, e aconselho a vir para Fortaleza. Nós estamos vivendo uma crise inadmissível. Não existe, já está mais do que provado que o investimento financeiro em equipamentos caros não deu resultado nenhum. Nós não temos investimento no ser humano. Nós temos hoje um número de policiais civis menores do que nós tínhamos em 1985. Não existe um crime no estado do Ceará que esteja sendo investigado, porque não tem policial, não tem escrivão, não tem escrevente, não tem polícia suficiente para coibir essa onda de criminalidade. Então, se não tivéssemos essa onda, nós não estaríamos agora debatendo a questão da redução da idade penal, que é de suma importância. Como eu falei, não vai resolver nada, mas vai colaborar para a redução da criminalidade. Você que ligou a sua televisão agora, nós estamos discutindo aqui no Matina a redução da maioridade penal ou redução da maioridade criminal. Aqui no estúdio eu estou recebendo um membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos e ex-presidente da OAB, o advogado Fernando Ferrer. E já tem gente na linha. Olha, hoje as pessoas estão gostando de colocar a boca no trombone mesmo. Alô? 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 Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Lindalva. Lindalva?
Sim. Tudo bom? De onde você está falando, Lindalva? Dias Macedo. Opa, bom dia para o Dias Macedo. Qual que é a sua opinião, Lindalva? Eu sou a favor, né? Porque os criminosos que já são adultos estão usando das crianças para praticar o crime, roubo. E tem que ter mais uma conduta da família também dessas crianças. Ou seja, tá vendo? Todas as pessoas que ligaram até agora, elas são a favor. Será que o fato deles perceberem que a lei é branda com eles, por serem menores de idade, eles acabam fazendo? Porque os adultos sabem como vai pagar e ficam incitando os menores a fazer. Mas existe um problema grave em torno disso. É que nós vamos reduzir, isso aí eu tenho tranquilidade, será reduzido. Aí vão aliciar os menores 16 ainda. anos. E vão aliciar os de 12, vão aliciar os de 10. Hoje tem criança com 12 anos grávida, com 13 anos grávida, porque não tem um lar, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma família, não tem uma religião, não tem uma educação, não tem o apoio do poder público. Só a redução da idade penal não vai resolver a questão da criminalidade. Enquanto nós não tivermos investimento em tecnologia e inteligência policial, porque não existe inteligência policial aqui no estado de Ceará. Eu afirmo categoricamente, não existe. Não existe polícia de inteligência aqui. É um absurdo. Hoje você comete um homicídio e não tem investigação. 98% dos homicídios no estado de Ceará não são investigados. Nós estamos debatendo um tema de suma importância, sou totalmente favorável à redução. Agora vão aliciar os meninos de 10, 12, 11, 14 anos. Enquanto não coibirmos esse tráfico de drogas que assola todo o estado do Ceará, inclusive o interior, que não tem uma investigação, porque só se prende um carregamento de tráfico com uma denúncia anônima. Só se prende um traficante com uma denúncia anônima. Porque a polícia não tem estrutura, não tem pessoal qualificado, concurso público. Como eu falei, temos menos policiais civis que nós tínhamos em 1985. E o tráfico de drogas está ao céu aberto. É na José Vilar, é na Abolição, é na Beira-Mar. O Facebook é expondo os crimes ali na Beira-Mar. O que é que adianta, minha gente, colocar um carro de polícia a cada 100 metros com 2 policiais na Beira-Mar, se no meio de entre esses 6 metros os meninos vêm, cometem um crime e vão embora? Porque não existe uma investigação, não sabe de onde é que ele saiu, não sabe quem está dando cobertura a ele, não sabe quem está receptando os objetos furtados, roubados. Não existe uma inteligência policial. Você vai às outras capitais do país, não tem polícia militar na Beira-Mar, quase não existe. Ou seja, a raiz do problema, no seu ponto de vista, é a sociedade em si, a educação, a formação. Também. Todos nós somos responsáveis pelo que está ocorrendo. Agora, o poder público é omisso, totalmente omisso no estado de Ceará. Você vai a São Paulo, tive São Paulo agora recente, você pouco vê polícia na rua. Por quê? A polícia tem que... Não é carro Hilux rodando nas ruas que vai resolver o problema, está mais do que provado. Está mais do que provado. O que tem que ter é investigação policial, porque na maioria das vezes se sabe quem são os assaltantes, quem são os bandidos. Eu fui assaltado na Avenida Antônio Salles, com a vigília eu estava em 26 de setembro, e depois 3 dias assaltaram uma loja ao lado, furtaram tudo, levaram o carro de um juiz, fizeram tudo, e eu identifiquei quem era o bandido e ficou por isso mesmo. Porque não tem um procedimento policial, não tem uma investigação policial. O Ronda do Quarteirão, que trabalha diuturnamente, estão de parabéns. Esses policiais militares aí estão dando sua vida, seu suor, e ainda sofrem críticas absurdas, sem provas, por questões politiqueiras, absurdas. O que nós temos que ter é um respeito ao cidadão, e principalmente aquele cidadão que está colocando a sua vida em risco para defender a sociedade. Bom, esse foi o assunto, começou em um, terminamos praticamente em outro, mas enfim, discutimos agora nesse bloco a redução da maioridade penal ou criminal, reduzir de 18 para 16 anos. Será que o jovem de 16 anos, ele pode sim responder pelos seus atos como um adulto? Aí o bloco todo nós tivemos a participação. Aliás, Lindalva, muito obrigada, viu? Vocês todos que ligaram, que continuaram aí assistindo o bloco da gente. Fabi, doutor, eu quero obrigada. agradecer ao telespectador, colocar o nosso contato ao ar, né, tanto o nosso telefone, o 32460018, como o nosso Twitter, Advogado Ferro, o Instagram Advogado Ferro. E vamos agora, dia 13 de junho, ter essa grande movimentação aí, em frente ao Palácio da Abolição, no combate à onda de violência crescente que está no nosso estado. Vamos todos participar, porque sem a participação popular, a coisa vai continuar cada vez pior. Ok, obrigada, viu? Eu que no próximo bloco nós vamos saber a importância
importância do sangue, que doenças você pode diagnosticar através do sangue, às vezes um simples exame. E, aliás, eu já vou começar até pela pergunta, o que é o sangue em si? Vai pensando, doutor. No próximo bloco, eu volto com mais Matina. Nossa, hoje a Matina tá, hein? Cada assunto interessantíssimo. Eu tenho certeza que você que ligou a sua televisão no início, até agora não mudou de canal. Aliás, você nunca muda, né? Você não me abandona. Ora, você me abandonar, nós vamos ter uma DR, viu? Não precisa mudar de canal, não. Não é não, doutor? Bom dia. Bom dia, vamos falar sobre sangue. Eu estou recebendo aqui um médico convidado, hematologista, Emerson Eulálio. A primeira pergunta que eu fiz quando eu soube do assunto, eu perguntei, doutor, não tem que ver sangue não, né? Aí ele, não. Aí meu produtor, Babi, nós vamos falar de sangue. Eu falei, vou fazer matéria? Não. Eu tenho pavor de sangue. Tem gente que tem trauma, né? Não pode nem ver, né? O sangue, ele causa essa comoção, na realidade, né? Isso é histórico, né? Então, a cor vermelha do sangue, ela traz sempre imagens muito fortes. Isso, em várias culturas, existe esse medo, né? Na realidade, o sangue é tão importante para a nossa vida como o batimento do coração, como o fígado, como o pâncreas, é fundamental. E o que é o sangue em si? Bom, o sangue ele é um tecido especial. Nós temos órgãos no nosso corpo e são constituídos de células. Nós temos a pele, que tem as células da epiderme, da derme, nós temos o tecido muscular, nós temos o tecido hepático, o fígado. Então, esses órgãos eles ficam muito bem localizados no organismo, anatomicamente. O sangue ele é especial porque ele é fluido, ele é um tecido fluido. Então, você não encontra o sangue especificamente em um local do organismo. Na realidade, ele circula livremente em todo o organismo, certo? E é bom, nós costumamos falar que o hematologista, ele trata todas as doenças do sangue de todos os órgãos que o sangue banha, porque o sangue ele é responsável pela circulação do corpo inteiro. Ou seja, ele tem várias funções, né? Ele participa da respiração celular, levando oxigênio para as células. Ele participa da imunidade através das células do sistema imunológico, dos anticorpos. Ele é o veículo que leva os medicamentos que nós ingerimos através das ligações com as proteínas que estão no sangue para todas as células do organismo. Então, o sangue ele é fundamental para o nosso por isso que, às vezes, um medicamento aplicado diretamente na veia faz um efeito mais rápido. Sim. O medicamento ingerido por via oral, ele precisa passar por uma série de processos metabólicos, onde vai desde uma biotransformação no fígado, em outros tecidos, para que ele possa chegar ao sangue e chegar até as células onde ele vai ter o efeito. Uma medicação injetável diretamente na circulação, endovenosamente, ele já tem um mecanismo de ação diferente. Ele pula esse efeito de primeira passagem, ele tem um efeito mais rápido. Isso geralmente acontece. Os tipos de sangue? Bom, existe o tipo bom e o tipo... Na realidade, nós classificamos o sangue... É o positivo e o negativo. É o tipo bom e o tipo ruim. Você dizer, ainda bem que o meu é bom. Sangue bom e o sangue não bom. Bom, mas na realidade, assim, nós classificamos o sangue por características imunológicas, antigênicas, que estão nas células do sangue. Então, os principais grupos sanguíneos são o grupo sanguíneo ABO e o grupo sanguíneo RH. Então, nós temos 4 grupos sanguíneos ABO. Então, tem o grupo O, o grupo A, o grupo B e o grupo AB. E nós temos 2 tipos sanguíneos RH. Então, tem o RH positivo e o RH negativo. Se a gente fizer uma combinação, nós teríamos aí, então, a possibilidade de 8 principais grupos sanguíneos. O O negativo, o O positivo, o A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB positivo e o AB negativo. E qual que é o mais difícil, mais raro de se encontrar? Depende muito da população onde é estudado. No Brasil, nós temos cerca de 90% das pessoas que são testadas, por exemplo, no Hemosa, que é o Centro de Hematologia do Ceará, são do tipo RH positivo.
apenas 10% dessas pessoas são RH negativos. Então, nós já temos uma dificuldade de encontrar o tipo sanguíneo RH negativo. Dentre os RHs negativos, nós temos aí o O negativo com apenas 5% da população. E é um sangue considerado doador universal, aquele sangue que você pode doar, você pode transfundir para qualquer pessoa, independente do tipo sanguíneo que ele tenha, se é O, se é A, se é B ou se é AB, ele pode receber um sangue O negativo. Esse seria talvez o sangue mais raro, de melhor, vamos dizer assim, não de melhor, mas de mais interesse do ponto de vista transfusional, o O negativo. Qual que é a importância de fazer o exame de sangue e qual é a período, não sai, qual é o período em que a gente deve fazer período máximo, mínimo, de 6 em 6 meses a cada um ano? Eu estou tentando falar periodicidade. Saiu que a gente tem que fazer um exame de sangue. Bom, na realidade, o exame de sangue é um termo genérico, onde nós podemos utilizar para uma série de situações clínicas, para uma série de doenças. É muito comum os pacientes nos procurarem, eu quero fazer o exame de sangue. Na realidade, o hematologista, ele analisa o sangue do ponto de vista de células. Então, nós avaliamos, através de um exame comum, que é o hemograma, o estudo das células do sangue. Então, esse seria o exame de sangue mais comum solicitado na prática clínica. Se você vai a qualquer especialista, a qualquer situação, um pronto-socorro, um atendimento, o teu médico ele vai solicitar um hemograma completo. O hemograma completo é um tipo de exame de sangue. Existem vários tipos. Você pode usar o sangue para pesquisar as células, você pode usar o sangue para pesquisar proteínas, você pode usar o sangue para dosar medicamentos que esteja o paciente tomando, você pode usar, fazer dosagens hormonais, você pode fazer para identificar drogas que o paciente tenha tomado, você pode fazer o exame de sangue para fazer testes genéticos, para identificar precocemente a possibilidade de um câncer, por exemplo, e você pode fazer exame de sangue para N situações. Na realidade, o sangue, por ele ter essa característica peculiar de participar de vários processos fisiológicos, você pode dosar, através de exames sanguíneos, várias substâncias, várias proteínas, vários hormônios. Como hematologista, o importante é o hemograma completo. O hemograma completo nos permite identificar uma série de patologias, uma série de alterações fisiológicas. Por exemplo, as anemias, você vai identificar uma anemia através do estudo do hemograma, você vai identificar problemas imunológicos através do hemograma. Então, não há um tempo, não há uma periodicidade para você fazer o hemograma. Você pode fazer um hemograma a cada 3 meses, a cada 6 meses, faz parte de um exame clínico. Na realidade, nenhum exame complementar substitui uma avaliação clínica. Se o paciente suspeita de estar com algum problema de saúde, ele deve inicialmente procurar o médico, ser examinado pelo médico. O médico, a partir do exame físico, a partir da história do paciente, das queixas do paciente, ele vai poder interpretar e solicitar algum exame de sangue. Nós costumamos cuidar, do corpo, da mente, para ter tudo mais saudável na nossa vida. Sim. E como é que a gente faz para ter um sangue mais saudável? Como é que a gente cuida do nosso sangue? Bom, faz parte de um estado de saúde um pouco de tudo, né? Então, como o nosso colega falou, até o bem-estar da família, o bem-estar psicológico, você ter um sono tranquilo, você praticar atividade física, praticar esportes, você não ter hábitos que possam trazer algum prejuízo para a sua saúde, como o tabagismo, como o etilismo. E, principalmente, o que nós poderíamos comentar, seria uma boa alimentação. Então, as anemias, por exemplo, a maioria das anemias, elas estão relacionadas com deficiências nutricionais. Então, o indivíduo que tem hábitos restritos, que não consome carnes, que é vegetariano, por exemplo, ou indivíduos que têm deficiências nutricionais porque não têm acesso a alguns grupos de alimentos, a gente pode, nessas pessoas, identificar algum comprometimento e ter uma anemia. Então, uma boa alimentação, uma alimentação variada, uma alimentação onde você tenha carnes, tenha óleos, tenha cereais, tenha
os vegetais de uma maneira geral, as sementes, ela, de uma maneira geral, vai garantir uma boa qualidade de saúde e, consequentemente, um bom sangue. E a circulação do sangue, justamente para evitar dores, entupimentos de veias, o que a gente tem que fazer? Olha, o que nós poderíamos comentar é, na realidade, a circulação sanguínea, as veias, né, as varizes que podem surgir, tem muita influência da genética da pessoa. Você tem famílias, tem pessoas que na família apresentam uma maior predisposição ao desenvolvimento de varizes. Essas pessoas geralmente são do sexo feminino, por uma própria estrutura fisiológica, por questões hormonais, pela musculatura que nos homens são mais desenvolvidas que nas mulheres. Então, as mulheres que têm histórico na família teriam maior predisposição a desenvolver varizes, né? O fato de ficar muito tempo em pé, de não ter atividade das pernas, isso facilita uma estase venosa, quer dizer, o sangue fica mais tempo parado nas pernas. Então, para as mulheres principalmente, que têm histórico familiar, a recomendação é que elas evitem ficar muito tempo em posição ortostática, em pé, e que elas se movimentem e que elas tenham uma boa ingestão de água, porque o sangue é fluido, então quanto melhor a hidratação, menor a viscosidade do sangue, o sangue flui mais facilmente. E existem alguns alimentos que poderiam auxiliar, né? As sementes, elas contêm óleos que protegem a vasculatura das veias, e isso poderia ajudar, né? A castanha do Pará, traria benefícios para a circulação. Gostaram? Foi legal, né, esse bloco? Falamos bem resumidamente de um monte de coisa sobre o nosso sangue. Eu recebi aqui no estúdio o hematologista, o Dr. Emerson Eulálio. Pela primeira vez eu gostei de falar de sangue. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Deixa eu mandar um beijo bem grande para o Juninho Dantas, que está assistindo aqui junto com a equipe do Valdones. Viu, Valdônio? Filho, apareça aqui novamente. Juninho, você também está convidado. Todo mundo que participou das nossas redes sociais, mandando alô, mandando um beijo. Não dá para mandar hoje para todo mundo alô, mas já está aqui, ó. Tô lendo e ao longo da semana vou falando com vocês, tá bom? Beijo grande, volto amanhã ao vivo, às 8 da manhã, em ponto. Beijo. Bom dia, bom dia! Bora acordar? Bora levantar? Bora começar o nosso programa matina? Cadê a nossa energia? A sua energia? A minha tá aqui. A minha tá aqui. E eu adoro amanhecer passando pra você, ó. Ao som desse cara que é um dos maiores ícones da música popular brasileira. Ele! Quem? Eu dou uma bala daquelas de 5 centavos se você adivinhar de quem é essa voz. Sobe o som. Vai, Mirim. Pura beleza já. E aí? Quem é? A luz do grande prazer é irremediável, Leon. Música boa, música de qualidade, para começar o seu dia também com qualidade, vida saudável. Faz bem aos ouvidos a gente, né, ouvir músicas assim, né? E tem músicas que denigrem, parece que denigrem não, que agridem os nossos ouvidos. Não é o caso dessa. Essa, ó, te alegra, te levanta e você já acorda, como eu, cantando e dançando. E nesse ritmozinho, ó, ainda faz coreografia. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasília, bom dia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, bom dia, Maranhão, São Luís, minha grande São Luís. Daqui uns dias eu tô chegando aí, cidade que eu gosto, viu? A Ilha do Amor. Vou lá buscar o meu, que eu larguei aí, viu, São Luís? Tô indo aí buscar o meu, que tá por aí. Bom dia, meu Ceará. Tá visitando? Seja muito bem-vindo. Tá indo trabalhar?
boa sorte, energia, vai com gás, não pensa só no dinheiro não. Faça o que você ama. Se você não está indo trabalhar feliz, repense a sua profissão, repense a sua atividade, procure aquilo que te deixa bem, que aí você só vai conseguir crescer e se destacar se você fizer aquilo que você ama e fizer com o coração. Aí sim, você vai pra frente. Tá, dodói? Você vai melhorar. Fica tranquilo, você vai melhorar. Tenha fé, tenha fé. Fé, uma palavrinha bem pequenininha, mas de um significado imenso. Imenso, imenso, imenso. Que é a base da nossa vida em tudo. É a fé, a nossa esperança. Você já está respirando? Então não agradeça. Você está respirando, gente, sinal que você está vivo. Olha para cima. Papai do céu, obrigada. Estou cheio de dificuldades, mas o Senhor vai me ajudar a superar. Porque com Ele tudo podemos. E sem Ele, nada somos. Ó, quero já começar agradecendo o carinho de vocês que me assistem no Matina e que me acompanham nas redes sociais. Ontem à noite eu postei que eu estava com um certo incômodo nos olhos. Inclusive hoje de manhã, aliás, esses próximos 2 dias, né? Terça e quarta-feira, vocês vão ver a Babi meio com essa cara de Gasparzinho. Só branquinha, que eu não posso usar maquiagem nos olhos. Descobri que eu estou com alergia à maquiagem. Aí fui bater no hospital ontem, coloquei na minha rede social e os olhos ardem e incomodam. Apenas, eu só coloquei isso por nada, não sei nem porquê. Menino, choveu tanto comentário de gente perguntando o que aconteceu. Gente, não aconteceu nada de grave, tá? Graças a Deus, nada de grave. É só uma alergia imensa que incomoda muito, deixa os olhos inchados, vermelhos e coçando demais. E depois de sucessivos dias assim, não aguentei e fui lá. Então, fica um alerta também para você, mulher. Cuidado com a maquiagem que você usa. Eu vou ter que passar uns dias aí, ó, entrando aqui, ó, na televisão de vocês com essa cara de fantasminha, Gasparzinho, porque eu não posso usar maquiagem. Gente, mulher de cara lavada, tem delas que é triste, né? Eu tô triste de cara lavada, eu posso botar um óculos, gente, desse tamanho aqui? Eu posso apresentar o programa de óculos? Eu tô me sentindo sem rumo, sem maquiagem na televisão. Mas, mulheres, cuidado com o prazo de validade da sua maquiagem. Cuidado com os componentes da sua maquiagem. Cuidado com a marca dos produtos que você usa. Tenta não, use somente produtos originais. Não compre nada falsificado em meio de rua, não. Às vezes o barato pode sair muito caro. Venceu? Ah, Babi, mas eu quase não usei, tá novinho. Não tá novinho. Se tivesse novinho, tava dentro do prazo da validade. Então, se venceu, joga fora. Não espera, não tô dizendo que foi isso que aconteceu com a minha maquiagem. No meu caso, está sendo uma reação alérgica mesmo à marca do produto que eu tô usando, que eu vou ter que tirar e mudar por uma outra marca. Mas não tá vencido, não. E nem comprei genérico, não, tá? Então, mulherada, crie vergonha na cara. Não fique economizando o dinheiro e depois vai ficar que nem a Babi Moreira aqui, ó, com os olhos inchados, sem poder se maquiar porque deu reação alérgica, viu? Cuidado. E já que eu tô falando de saúde, o nosso Matina hoje tá bem a cara de saúde. O que nós temos hoje? Além do Leonardo Marques, com muita informação, com credibilidade e leveza para você, na nossa entrevista de terça-feira, o tema hoje é sobre transplantes de fígado e pâncreas. Então, vamos saber todas as informações sobre esse tipo de transplante. Sabe uma coisa que repercute bastante? A redução da maioridade penal. Você é contra? Você é a favor? E aí, será que reduzir a maioridade penal vai resolver de fato alguma coisa? Será que a raiz do problema está aí? Esse é um assunto que nós vamos discutir aqui hoje no nosso Matina. E para falar sobre ele, nós vamos receber o advogado de direitos humanos, Fernando Ferrer. Tem gente que diz que a base de tudo é a família, é a educação, é a sociedade. Tem gente que já acha que ele tem condições sim de responder como um adulto.
Então, reduzir para 16 anos. Tem países que pré-adolescentes de 12 anos respondem como adultos. Aliás, crianças respondem como adultos. Será que realmente essa é a raiz do problema? Então, é um assunto que nós vamos discutir aqui hoje no Matina. Estou adorando o meu repertório musical hoje, gente. Só Ave Maria, capricha. Esse meu mirim, ele sabe me agradar, viu? Sai do Djavan, entra no Michael Bublé, ele mata a loira ao vivo. Oh, então... Outra coisa, vocês já pararam para pensar sobre a importância do seu sangue? Quais são as doenças que você pode diagnosticar através de um exame de sangue? Pois você vai esclarecer todas essas dúvidas aqui também com o hematologista Emerson Eulálio. Inclusive saber os tipos de sangue, né? Quais são os mais raros, quais não são. Enfim, tudo que a gente puder esclarecer logo sobre o sangue também hoje no nosso Matina. Então, antes de ir para o intervalo, vamos para aquele momento nossa reflexão? Vamos? Pense nisso. Impossível foi a palavra criada para denominar algo que não queremos de verdade. Pense nisso. Nós colocamos esse Pense Nisso há algum tempinho atrás e algumas pessoas pediram para repetir. Eu acho que eu não tenho nem muito o que concluir esse raciocínio. Porque a gente acredita de verdade, a gente luta e a gente consegue. Todos os sonhos, eles são realizáveis, sim. Eu acredito que são. Acredito que são. Porque a fé, se ela é capaz de remover montanhas, por que ela não é capaz de realizar os nossos sonhos? E se a gente tem o livre-arbítrio de colocar na nossa cabeça os nossos pensamentos, por que não colocar os pensamentos e os desejos mais positivos e através deles atrair para a gente aquilo que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer o bem, a gente quer felicidade. Não peça dinheiro, não peça nada material. Deseje as coisas do coração, deseje o trabalho, deseje a saúde, deseje o bem, deseje que pessoas de bem estejam ao seu lado. E se você tem um objetivo, você corre atrás dele. E você vai acreditando, e você vai batalhando, e você vai chegar lá. Então, impossível é a palavra criada por um preguiçoso, que de fato não acredita nele mesmo. Porque eu acredito em mim. Se eu não acreditasse em mim, eu hoje não estaria aqui dando um bom dia para você e te convidando a ficar comigo até as 9h30 da manhã, porque esse foi o meu sonho. E esse é o meu sonho realizado, ser uma apresentadora. E tô aqui, tá vendo? Eu desejei, eu criei, eu desejei, eu realizei e você também é possível, tá bom? Impossível é palavra de preguiçoso. Fica comigo até as 9h30 da manhã? Tá bom, espero você. Daqui a pouquinho tem muito mais que o nosso Matina. Só começou!